Ao ser socorrido por uma enfermeira, o milionário ficou paralisado ao ver seu pingente, o mesmo que sua filha usava quando desapareceu há muitos anos. Fernando Albuquerque observava o horizonte da varanda de seu luxuoso apartamento no Rio de Janeiro. O pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados, mas ele não via mais a beleza daquilo. Não havia nada que o deslumbrasse desde que Clara desaparecera, há exatos 20 anos. Para muitos, ele era um homem de sucesso, um empresário cuja fortuna e influência pareciam inabaláveis. Mas e por trás da fachada de poder, havia um homem atormentado, um pai que nunca se perdoou por não ter conseguido proteger sua filha. Todas as noites, a lembrança de Clara o assombrava. A última vez que a viu, ela usava um vestido azul e sorria, feliz com o presente que ele havia dado, um delicado pingente com um pequeno diamante que ela prometeu nunca tirar do pescoço. Naquele dia, Clara desapareceu. E nada, nem todas as investigações particulares, nem a ajuda da polícia, foi suficiente para trazê-la de volta. Era como se a terra a tivesse engolido, levando consigo a parte mais preciosa de sua vida. Ao longo dos anos, Fernando se dedicou ao trabalho, tentando preencher o vazio com reuniões, novos negócios e uma rotina incansável. Fundou empresas, expandiu seu império e ganhou notoriedade no mundo empresarial, mas nada era capaz de abafar a dor de perder uma parte de si. Sua ex-mulher, Ana, o havia deixado pouco tempo após o sumiço de Clara, incapaz de suportar o peso da perda e a crescente obsessão de Fernando em encontrar a filha. Sem família, amigos verdadeiros, ele mergulhou ainda mais no isolamento, cercado apenas por contratos e cifras. Naquela tarde, antes de partir para Petrópolis para uma importante reunião de negócios, Fernando observou a foto de Clara que mantinha em sua mesa de trabalho. Era uma foto antiga, já desgastada pelo tempo, mas era tudo o que ele tinha. Tocou o vidro da moldura com os dedos trêmulos e murmurou para si mesmo: "Eu ainda vou te encontrar, Clara. Eu prometo." Ele sabia que essa promessa era a única coisa que mantinha sua esperança viva, ainda que mínima, em meio à escuridão de sua alma. A viagem de carro até Petrópolis seria longa, mas ele estava acostumado. Gostava de dirigir sozinho, sem motoristas, sem companhia. Era o único momento em que conseguia organizar seus pensamentos, ainda que estes sempre voltassem à mesma questão. Onde estaria sua filha agora? Ele dirigia pelas curvas da Serra dos Órgãos, um trajeto que já conhecia bem. A estrada sinuosa exigia atenção, mas seus pensamentos insistiam em se perder nas memórias, nos "e se" que nunca o deixavam em paz. E se ele tivesse sido mais atento? E se tivesse protegido Clara melhor naquele fatídico dia? Enquanto essas perguntas ecoavam em sua mente, a paisagem verde e imponente das montanhas se misturava à neblina que começava a se formar. As árvores altas balançavam com o vento, seus galhos sussurrando segredos antigos que pareciam zombar da sua dor. Fernando apertou os lábios, tentando afastar aqueles pensamentos, mas logo a chuva começou a cair forte, transformando a estrada em um caminho perigoso. As gotas pesadas batiam contra o para-brisa, criando uma sinfonia caótica que fazia seu coração bater mais rápido. Fernando apertou as mãos no volante, tentando manter o controle, mas o asfalto molhado e a neblina crescente dificultavam a visão. A cada curva, o carro parecia deslizar um pouco mais, como se a estrada estivesse determinada a testá-lo. Ele sabia que deveria diminuir a velocidade, mas a impaciência e a angústia o empurravam para frente. Em uma curva mais fechada, os pneus derraparam e, em questão de segundos, o carro perdeu o controle. Tudo o que Fernando viu antes do impacto foi o barranco à sua frente e o som estridente de metal se retorcendo. A dor explodiu em seu corpo quando o carro se chocou contra uma árvore. O impacto o lançou contra o cinto de segurança, enquanto sua cabeça se chocava contra o volante. Sentiu o gosto metálico de sangue na boca e a dor aguda que se espalhava pelo seu braço direito, provavelmente quebrado. O mundo ao redor se tornou um borrão de cores e sons. Enquanto a chuva castigava o veículo destruído, Fernando sentiu as forças se esvaírem, mas antes de perder a consciência, ele ouviu passos apressados e uma voz feminina,
suave, que se aproximava. Aguente firme, eu vou ajudar você. A voz era urgente, mas ao mesmo tempo carregava uma estranha gentileza. Fernando tentou abrir os olhos, mas a visão estava embaçada e a dor era intensa demais. Tudo o que conseguiu distinguir foi uma figura indistinta, movendo-se rapidamente ao seu redor. Entre a névoa de dor e confusão, ele sentiu as mãos da desconhecida tocando seu rosto, tentando mantê-lo acordado. Havia um calor reconfortante em seu toque, algo que ele não sentia há muito tempo. Ela continuava falando, sua voz parecendo distante, quase como um eco, enquanto tentava manter Fernando consciente. Fique comigo, senhor, só um pouco mais. A ajuda já está a caminho. Fernando tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. A última coisa que viu antes de perder os sentidos foi o brilho de algo ao redor do pescoço dela, algo que reluzia sob as gotas da chuva. Um pequeno detalhe que, mesmo em sua fraqueza, o fez sentir um frio súbito na espinha. Era um pingente, muito semelhante ao que ele havia dado à sua filha Clara tantos anos atrás. A escuridão o engoliu antes que pudesse compreender o que aquilo significava. A chuva continuava a cair implacavelmente sobre a Serra dos Órgãos, e o carro de Fernando estava praticamente escondido entre as árvores, com a frente destroçada contra o tronco. O motor, antes rugindo pela estrada, agora estava em silêncio, deixando apenas o som das gotas de água e os lamentos do vento. Do lado de fora, uma jovem se ajoelhava ao lado da porta do motorista, tentando ver através do vidro embaçado. Luísa Andrade, uma enfermeira que voltava de um plantão em Petrópolis, estava dirigindo devagar por conta do mau tempo quando avistou os destroços do carro na curva. Seu primeiro instinto foi parar e ajudar, já que era acostumada a lidar com emergências no hospital. Mesmo com o cansaço visível em seu rosto, Luísa abriu a porta do carro de Fernando com esforço, ignorando a dor nos braços pelo esforço de lutar contra o metal retorcido. Assim que conseguiu destravar a porta, ela sentiu o cheiro de gasolina misturado ao sangue. "Senhor, você consegue me ouvir?" perguntou ela, sua voz ganhando um tom mais firme, enquanto tentava manter a calma diante da gravidade da situação. Fernando abriu os olhos por um breve momento, mas não conseguiu responder. Tudo parecia um borrão para ele, e a dor era excruciante. Luísa rapidamente avaliou seus ferimentos. O braço de Fernando estava quebrado, havia cortes profundos no rosto e um hematoma que se formava na testa. Ela sabia que cada segundo era crucial. Sem hesitar, pegou seu celular e ligou para a emergência, descrevendo a localização e a gravidade da situação. Enquanto esperava a chegada da ambulância, fez o possível para manter Fernando consciente, pressionando um pano contra os cortes mais profundos e falando com ele para mantê-lo alerta. A chuva continuava a cair, encharcando suas roupas e cabelos, mas ela não se importava. Sua mente estava concentrada em salvar aquela vida. O homem parecia importante, não pelo terno caro, agora rasgado, mas por um certo ar de autoridade e tristeza profunda que ainda transparecia mesmo em seu estado debilitado. Ela não podia deixar de se perguntar quem ele era e o que fazia sozinho naquela estrada. Mas não havia tempo para questionamentos. "Eu sou Luísa. Estou aqui para te ajudar, ok? A ambulância já está vindo", disse ela, com um tom mais suave, tentando reconfortá-lo enquanto segurava sua mão. Fernando apertou os olhos, tentando focar no rosto da jovem. Em meio à confusão, algo nela lhe parecia familiar. Ele se forçou a observar melhor e então viu o que antes parecia um detalhe sem importância. O pingente que brilhava no pescoço de Luísa, reluzindo contra as gotas de chuva. Era um pingente com um pequeno diamante no centro, exatamente igual ao que ele havia dado para Clara antes dela desaparecer. Fernando sentiu seu coração disparar, não por causa dos ferimentos, mas pela estranha e improvável coincidência. Antes que pudesse juntar as palavras para perguntar sobre aquilo, a dor o fez apagar novamente, deixando apenas a imagem do pingente gravada em sua mente. Luísa percebeu que ele havia perdido a consciência novamente e, com o coração apertado, olhou para a estrada em busca da ambulância. Finalmente, as luzes vermelhas e azuis começaram a cortar a escuridão da chuva.
Os paramédicos chegaram rapidamente, trazendo consigo a urgência do socorro. Luísa, sem hesitar, ajudou-os a imobilizar Fernando e a transferi-lo para a maca, suas mãos ainda trêmulas pela adrenalina do resgate. "Você é parente dele?" perguntou um dos paramédicos, notando a familiaridade com que Luísa o havia socorrido. Ela negou com a cabeça, explicando que o encontrara por acaso. No entanto, havia algo na expressão dela que indicava que, de alguma forma, aquilo a afetava mais do que deveria. Ela mesma não sabia explicar por que se sentira tão conectada àquele estranho. Enquanto via a ambulância se afastar em direção ao hospital de Petrópolis, Luísa não conseguia afastar a sensação de que algo grande e inexplicável havia acontecido ali. Seguiu atrás da ambulância em seu carro, sentindo que, de alguma forma, seu destino estava agora entrelaçado ao daquele homem que ela acabara de salvar. No hospital, a equipe médica rapidamente levou Fernando para o centro de emergências, e Luísa, ainda coberta de chuva e lama, explicou ao médico de plantão as circunstâncias do acidente. Como enfermeira, ela sabia que o quadro era grave, mas havia algo em sua expressão que sugeria uma preocupação além do habitual. Sentada na sala de espera, Luísa tentou acalmar seus pensamentos. O som do pingente batendo levemente contra seu peito chamou sua atenção, e ela o segurou entre os dedos, observando a pequena pedra cintilar sob a luz fria do hospital. Era a única coisa que ela tinha de seu passado, a única pista sobre a vida que poderia ter tido antes de ser adotada por seus pais, que sempre foram amorosos, mas nunca esconderam que ela fora encontrada abandonada. Enquanto aguardava notícias sobre o estado de Fernando, um pensamento a assaltou. Por que ele parecia tão perturbado ao olhar para o pingente? E por que ela mesma sentia que havia algo familiar naquele homem, como se suas vidas tivessem se cruzado muito antes de ela o encontrar naquela estrada? Do outro lado da porta, Fernando lutava entre a consciência e a escuridão, seu corpo machucado e sua mente em frangalhos. Mas, mesmo em meio à dor, a imagem do pingente e da jovem que o resgatou permanecia clara em sua mente. Algo nele dizia que aquilo não era apenas uma coincidência. E assim, enquanto era atendido pelos médicos, uma semente de esperança que ele há muito havia perdido começava a germinar novamente, ainda que misturada com a confusão e o medo. Fernando despertou no hospital, sentindo seu corpo pesado e dolorido. O braço direito estava engessado e a cabeça latejava como se tivesse sido atingida por um martelo. A luz branca do quarto parecia agressiva para seus olhos, ainda turvos. Ele tentou se lembrar dos últimos acontecimentos, mas tudo o que vinha à mente era a imagem de uma jovem, a chuva caindo ao redor e, principalmente, o pingente que ela usava. A lembrança daquele pequeno objeto reluzente fez seu coração disparar novamente, despertando uma esperança que ele não sentia há muito tempo. Um médico entrou no quarto, interrompendo seus pensamentos. Explicou que Fernando havia sofrido um acidente grave, mas que, graças à rapidez com que foi resgatado, estava fora de perigo. Enquanto o médico falava sobre o processo de recuperação e os cuidados necessários, Fernando só conseguia pensar em uma coisa: encontrar a jovem que o havia salvado e descobrir a origem do pingente. "Doutor, quem foi que me trouxe até aqui?" perguntou, esforçando-se para parecer mais calmo do que realmente estava. "Uma enfermeira chamada Luísa Andrade. Ela estava na estrada no momento do acidente e ajudou a estabilizar você até a chegada dos paramédicos. Ela já foi embora, mas disse que poderia voltar para checar seu estado." Fernando assentiu, embora seu coração estivesse acelerado. Luísa Andrade. Ele repetiu mentalmente o nome, tentando associá-lo à esperança recém-nascida em seu peito. Poderia ser apenas uma coincidência, claro. Afinal, pingentes iguais poderiam ser vendidos em qualquer lugar. Mas algo dentro dele insistia em acreditar que aquilo significava mais. Ele precisava falar com ela, descobrir se havia alguma conexão entre Luísa e Clara. No dia seguinte, enquanto ainda estava no hospital, Fernando ouviu uma voz conhecida ecoando pelo corredor. Era a mesma voz que ele havia ouvido na estrada, e algo nele se acalmou instantaneamente. Luísa entrou no quarto, trajando seu uniforme de enfermeira,
o cabelo preso em um coque bagunçado. Ela sorriu de forma gentil ao vê-lo acordado, mas logo percebeu a intensidade no olhar dele. "Você está se sentindo melhor, senhor?" perguntou ela, mantendo um tom profissional, mas notando a urgência no olhar de Fernando. Ele tentou se sentar melhor na cama, mas a dor o fez desistir da ideia. "Obrigado por me salvar, Luísa. Eu não sei como agradecer pelo que você fez", disse ele, sinceramente, mas não conseguiu esconder a ansiedade que tremia em sua voz. Luísa fez um gesto com a mão, como quem diz que não era nada demais, e sorriu de leve. "Eu fiz o que qualquer um faria, e felizmente você está se recuperando bem. Isso é o que importa", respondeu ela, mas havia uma leve hesitação em seu tom. Fernando, por outro lado, não conseguia mais adiar o que o atormentava desde que acordou. "Esse pingente", ele murmurou, apontando para o pequeno colar que pendia do pescoço dela. Luísa franziu a testa, surpresa pela mudança de assunto. "De onde você o tirou?" Ela tocou o pingente, enrolando a correntinha entre os dedos. Aquela peça sempre havia sido uma parte importante de sua vida, mesmo que não soubesse exatamente por quê. "É tudo o que eu tenho do meu passado. Fui adotada ainda bebê, e este pingente estava comigo quando fui encontrada, perto de um hospital em Juiz de Fora." Fernando sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Juiz de Fora. Clara também havia desaparecido não muito longe dali. Ele engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas enquanto sentia a ansiedade crescendo em seu peito. "Você sabe alguma coisa sobre seus pais biológicos? Ou como foi encontrada?" Luísa balançou a cabeça, seu olhar se tornando mais sério. A pergunta dele a havia surpreendido, mas também a despertou para algo que ela sempre evitava pensar. "Tudo o que sei é que fui deixada nas proximidades de um hospital. Meus pais adotivos nunca esconderam de mim que eu tinha sido encontrada. Mas não havia registros, nada que revelasse quem eram meus pais biológicos." A revelação fez o coração de Fernando saltar. A história dela parecia coincidir demais com o que ele sempre temera, mas ainda não era o suficiente. Ele precisava ter certeza. Precisava saber se havia mesmo uma ligação entre aquela jovem à sua frente e sua filha desaparecida. A possibilidade parecia absurda, mas ele não podia ignorá-la. Não podia deixar escapar aquela chance, por mais improvável que fosse. "Luísa, eu sei que isso pode soar estranho, mas eu perdi minha filha há 20 anos. Ela desapareceu e nunca consegui descobrir o que aconteceu. O pingente que você usa é idêntico ao que eu dei a ela antes do sumiço. Eu preciso saber se há alguma chance de você ser Clara, minha filha." Luísa ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ela se afastou levemente, sentindo um nó se formar em sua garganta. Nunca imaginou que seu passado pudesse ser tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante de respostas. A ideia de ser a filha perdida de alguém parecia tão surreal quanto assustadora. "Eu não sei o que dizer, Sr. Fernando. Isso é demais para processar de uma vez", respondeu ela, tentando manter a calma. Mas a curiosidade começava a brotar em seu peito, junto com um sentimento que ela não sabia identificar. E se, de alguma forma, aquele homem estivesse certo? E se toda a sua vida fosse, na verdade, parte de uma história que nunca lhe contaram? Fernando percebeu a hesitação dela e soube que precisaria ser cuidadoso. Ele não queria assustá-la, mas também não podia deixar essa possibilidade escapar. "Eu entendo que seja difícil de acreditar, mas eu gostaria de fazer um teste de DNA, apenas para termos certeza. Eu sei que parece absurdo, mas eu preciso de respostas, e acredito que você também possa precisar." Luísa respirou fundo, tentando controlar a avalanche de pensamentos que a dominava. Parte dela queria fugir, mas outra parte, a que sempre se perguntava sobre suas origens, via aquilo como uma chance. Olhou para Fernando, vendo a sinceridade em seus olhos, e percebeu que talvez houvesse algo a descobrir ali. "Tudo bem, Sr. Fernando", respondeu ela, finalmente. "Se isso pode ajudar a esclarecer algo para nós dois,
Eu aceito fazer o teste, mas por favor, eu espero que você não se apegue demais a essa ideia. Eu realmente não sei se sou essa pessoa que o senhor procura. Fernando assentiu, um misto de alívio e tensão tomando conta de seu peito. Ele sabia que estava apostando tudo naquela possibilidade. E mesmo que a chance de Luísa ser Clara fosse mínima, ele não podia desistir agora. Enquanto ela saía do quarto para organizar os procedimentos necessários para o teste, ele a observou com atenção, sabendo que aqueles próximos dias seriam os mais longos e cruciais de sua vida. Fernando observava a porta do quarto do hospital se fechar lentamente após a saída de Luísa, e um turbilhão de emoções agitava seu peito. A esperança de que aquela jovem pudesse ser sua filha era algo que ele não sentia há muitos anos, mas ao mesmo tempo, o medo de estar enganado o corroía. Ele sabia que o teste de DNA traria respostas, mas não podia simplesmente esperar sentado. Ele precisava agir. Precisava investigar tudo sobre o passado de Luísa enquanto aguardava os resultados. Já em seu primeiro dia de alta, Fernando retornou ao Rio de Janeiro, ainda dolorido pelo acidente, mas com um propósito renovado. No caminho de volta, enquanto o motorista o levava pelas estradas sinuosas que ele conhecia tão bem, a mente de Fernando estava focada em uma única missão: desvendar a história de Luísa. Se ela era mesmo Clara, ele não podia perder mais tempo. E se não fosse, ao menos teria feito tudo o que podia para encontrar a verdade. De volta ao escritório de sua empresa, Fernando se sentia como um caçador em busca de pistas. O ambiente de luxo, com móveis de madeira nobre e grandes janelas que davam vista para a cidade, não o reconfortava. Pelo contrário, só ressaltava o vazio que ele sentia há 2 décadas. Sentado em sua mesa, ele ligou para um velho amigo de Juiz de Fora, um investigador particular que ele conhecia desde os primeiros anos após o desaparecimento de Clara. "Oliveira, preciso de um favor", começou Fernando, sem rodeios, ao ouvir a voz do outro lado da linha. "Preciso que você busque informações sobre uma jovem chamada Luísa Andrade. Ela foi adotada quando era bebê e foi encontrada perto de um hospital em Juiz de Fora. Quero saber tudo sobre como ela foi parar lá e se há alguma ligação com o desaparecimento de Clara." Do outro lado, Oliveira reconheceu o tom urgente na voz de Fernando. Conhecia bem a dor que aquele homem carregava e, embora os anos tivessem passado, sabia que Fernando nunca havia realmente superado a perda da filha. "Deixa comigo, Fernando. Vou fazer o possível para encontrar algo, mas você sabe como esses casos antigos podem ser difíceis. Os registros podem estar incompletos, ainda mais tratando-se de uma adoção." Fernando agradeceu, desligou o telefone e se recostou na cadeira, olhando para o teto de seu escritório. A mente de Fernando vagava entre as possibilidades, enquanto suas mãos tocavam o braço ainda dolorido pelo acidente. Pensava em Luísa, na doçura de sua voz e na seriedade em seu olhar quando falou sobre seu passado. Ele não queria nutrir falsas esperanças, mas tudo indicava que havia algo mais naquela história. Nos dias que se seguiram, Fernando tentou ocupar seu tempo com o trabalho, mas logo descobriu que era uma tarefa inútil. Cada documento que analisava, cada reunião que participava, sua mente retornava ao mesmo ponto: a possibilidade de que Luísa fosse Clara. O relógio no canto da sala parecia zombar dele, marcando os minutos que passavam devagar demais enquanto aguardava notícias do teste de DNA e de Oliveira. Então, certa tarde, seu telefone tocou e Fernando atendeu de imediato. Era Oliveira, com um tom mais grave do que o usual. "Fernando, consegui algumas informações sobre a adoção de Luísa. A história que encontrei nos registros é bem semelhante ao que ela contou. Ela foi encontrada perto de um hospital na periferia de Juiz de Fora, enrolada em uma manta com aquele pingente. Mas tem um detalhe que talvez te interesse. A data em que ela foi encontrada coincide com o período do desaparecimento de Clara." Fernando sentiu o coração acelerar, e uma mistura de medo e esperança se formou em sua mente. Ele se inclinou para a frente, prestando ainda mais atenção às palavras do amigo. "Tem certeza disso, Oliveira? As datas batem?" "Sim, Fernando. Não estou dizendo que Luísa é a Clara, mas a coincidência é, no mínimo, intrigante.
Eu diria que é algo para se investigar mais a fundo. A cabeça de Fernando girava com as informações. Ele agradeceu novamente ao investigador e desligou o telefone, tentando processar o que acabara de ouvir. Ele sabia que precisava ser racional, mas a ideia de que Luísa pudesse realmente ser Clara começava a ganhar mais força. As datas, o pingente, tudo parecia se alinhar como peças de um quebra-cabeça que ele vinha tentando montar há 20 anos. Naquele mesmo dia, Fernando decidiu procurar a família adotiva de Luísa. Precisava entender mais sobre como ela havia sido encontrada e os detalhes que poderiam ter sido esquecidos. Conseguir os contatos da família foi mais fácil do que ele imaginava, e logo se viu em frente à casa simples onde os pais adotivos de Luísa moravam. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar ali, mas sentia que cada passo o aproximava mais da verdade. Os pais de Luísa o receberam com certa surpresa, mas foram gentis. Eram um casal simples, de olhos cansados, mas de sorrisos acolhedores. Ao longo da conversa, ele soube que Luísa sempre foi uma menina doce e dedicada, que cresceu sem nunca buscar por suas origens. Mas havia algo que Fernando percebeu em seus olhares, um tipo de tristeza que era difícil de esconder, como se eles mesmos soubessem que a história de Luísa tinha mais perguntas do que respostas. Quando encontramos Luísa, ela era tão pequena, apenas um bebê. Estava sozinha, enrolada em uma manta. Não havia nenhuma carta, nenhuma pista de quem a deixara ali. Só aquele pingente no pescoço dela. Era o que nos fazia pensar que talvez um dia alguém fosse procurá-la, disse a mãe adotiva, com os olhos marejados. Fernando ouviu tudo em silêncio, tentando controlar as emoções que borbulhavam dentro dele. Enquanto saía da casa dos pais de Luísa, sentiu o peso do que havia descoberto. Cada nova informação parecia se encaixar, mas ao mesmo tempo deixava-o mais ansioso. Ele sabia que, para ter certeza, precisaria esperar o resultado do teste de DNA, mas agora havia uma esperança que não podia mais ser ignorada. O mistério do passado de Luísa parecia estar mais próximo de ser desvendado, e ele sabia que, de uma forma ou de outra, a verdade viria à tona. O sol já começava a se pôr no horizonte do Rio de Janeiro quando Fernando chegou à casa de sua irmã, Beatriz Albuquerque. A mansão estava envolta em um ar quase solene, com sua arquitetura clássica e jardins impecáveis. A fachada imponente sempre fora um símbolo da elegância e do poder da família, mas para Fernando, a casa trazia lembranças de tempos mais simples, antes do desaparecimento de Clara e do distanciamento entre ele e Beatriz. Eles eram próximos na juventude, mas os anos de busca e a dor que Fernando carregava os afastaram. Beatriz, ao contrário do irmão, preferiu aceitar que Clara jamais seria encontrada e sempre criticou a obsessão de Fernando. Em muitas ocasiões, chegou a dizer que ele deveria seguir em frente, deixar o passado para trás, palavras que sempre cortaram Fernando como uma faca. Mas agora, ele precisava dela, precisava das lembranças que a irmã guardava sobre aqueles dias para ajudar a desvendar o mistério de Luísa. Beatriz o recebeu na ampla sala de estar, decorada com móveis luxuosos e quadros de pintores renomados. Ela serviu um chá, mantendo um sorriso polido nos lábios, mas logo notou a seriedade no rosto de Fernando. Ele não estava ali apenas para uma visita cordial. Ele estava ali por respostas, e ela sabia que o assunto, de alguma forma, retornaria àquele velho fantasma que assombrava os dois. Fernando, você deveria estar se recuperando do acidente, não vindo até aqui com essa cara de poucos amigos. Você precisa descansar, meu irmão, disse Beatriz, sua voz carregada de um tom levemente irônico que Fernando conhecia bem. Mas ele ignorou a provocação, sabia que tinha que ser direto. Eu vou descansar quando souber a verdade, Beatriz, respondeu ele, colocando a xícara de chá sobre a mesa de mármore, quase sem tocá-la. Aconteceu algo que talvez você ache improvável. Conheci uma jovem chamada Luísa. Ela foi adotada perto de Juiz de Fora, pouco tempo depois do desaparecimento de Clara. Ela usa um pingente idêntico ao que eu dei à minha filha antes dela desaparecer. Beatriz levantou as sobrancelhas, surpresa com a notícia.
Por um instante, pareceu genuinamente interessada, mas logo, sua expressão se fechou em uma barreira defensiva. Ela cruzou os braços e olhou para o irmão como quem avalia uma criança que acredita em contos de fadas. E o que isso significa, Fernando? Você ainda está preso a essa ideia de que Clara vai aparecer de repente, depois de 20 anos? Quantas vezes você já alimentou falsas esperanças apenas para se decepcionar? Não é hora de aceitar que ela se foi? A frieza nas palavras de Beatriz irritou Fernando, mas ele se esforçou para manter a calma. Ele sabia que, apesar do tom dela, havia algo que precisava ser dito. Desta vez é diferente, Beatriz. Eu pedi um teste de DNA e, enquanto espero, estou relembrando cada detalhe daquele tempo, de quando Clara desapareceu. Preciso que você me ajude. Precisamos falar sobre o que aconteceu naquele dia, sobre o que você lembra. Beatriz respirou fundo, visivelmente contrariada. Ela sempre odiou falar sobre o assunto, como se cada palavra a obrigasse a reviver a dor que ela dizia ter superado. Fernando, você precisa deixar isso para trás. Por que insistir em cavar um passado que só nos traz sofrimento? O que vai acontecer se essa jovem não for Clara? Vai voltar a esse ciclo de obsessão? Eu prefiro correr esse risco do que viver sem ter feito tudo ao meu alcance para encontrar a minha filha, respondeu Fernando, sua voz carregada de uma determinação quase desesperada. Eu sei que você sempre achou que eu deveria seguir em frente, mas essa é a minha chance, Beatriz. Se há qualquer coisa que você sabe, qualquer detalhe que você se lembre, por favor, me diga. Beatriz o encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando até onde o irmão estava disposto a ir. Ela desviou o olhar, fixando-o em um dos quadros na parede, mas Fernando percebeu um breve tremor em suas mãos. Ela tentava esconder, mas havia algo ali, um incômodo que não passava despercebido. Não há nada que eu possa dizer que vá mudar o que já sabemos, Fernando. Você está se agarrando a uma coincidência. E se essa jovem for apenas alguém que por acaso se encaixa no que você quer acreditar? A resposta dela soou como um desafio, mas Fernando notou um nervosismo por trás da sua tentativa de racionalizar a situação. Se não há nada a esconder, então por que esse medo, Beatriz? Por que sempre tenta me afastar dessa busca? As palavras de Fernando foram diretas, e ele percebeu que tocara em um ponto sensível. Beatriz abriu a boca para responder, mas não disse nada. Em vez disso, seus olhos brilharam por um instante, e ela desviou o olhar novamente, cruzando os braços com mais força. O silêncio que se seguiu era quase palpável, carregado de memórias não ditas e ressentimentos acumulados ao longo dos anos. Fernando soube, naquele momento, que Beatriz escondia algo, mas também sabia que ela não entregaria facilmente. Ele se levantou da poltrona, recolocando o casaco sobre os ombros, e caminhou em direção à porta, mas antes de sair, virou-se para a irmã uma última vez. Se Luísa não for Clara, vou aceitar, mas se for, eu vou descobrir. E espero que, quando esse dia chegar, você esteja ao meu lado, e não contra mim. Beatriz não respondeu. Apenas apertou os lábios e observou o irmão sair, os olhos fixos na porta que se fechava lentamente. Sozinha, ela deixou escapar um suspiro pesado, sentindo o peito se apertar de uma forma que não sentia há muito tempo. Não gostava da ideia de Fernando voltar a mexer em um passado que ela tanto lutou para enterrar. A ideia de que Clara pudesse estar viva e que isso pudesse mudar tudo o que ela acreditava a assustava mais do que qualquer coisa. Mas se havia algo que Beatriz sabia fazer, era manter seus segredos bem guardados. Fernando, por sua vez, saiu da mansão sentindo o peso das palavras não ditas de sua irmã. A certeza de que havia algo errado entre eles crescia cada vez mais. Ele não sabia ao certo o que esperava descobrir, mas estava determinado a ir até o fim. E enquanto voltava para casa, só podia pensar em como as respostas que tanto buscava estavam cada vez mais próximas, ainda que carregassem a promessa de uma verdade que ele talvez não estivesse preparado para enfrentar. O teste de DNA ainda estava em andamento, mas cada segundo de espera era uma tortura para Fernando. Ele tentava se ocupar com o trabalho e com suas investigações,
Mas nada parecia desviar seus pensamentos da possibilidade de que Luísa pudesse ser Clara. As palavras de Beatriz, com seu ceticismo e frieza, ecoavam em sua mente, mas ele se recusava a deixar que isso o desanimasse. Ao contrário, aquelas dúvidas o fizeram sentir que estava no caminho certo. Um dia, Fernando decidiu visitar Luísa. A jovem o recebeu em seu modesto apartamento em Juiz de Fora, ainda surpresa por todo o interesse dele em sua história. Fernando havia insistido em manter contato, sob a justificativa de que queria conhecer melhor a vida de Luísa antes de obter qualquer resultado definitivo. Ele sabia que, mais do que provas, precisava sentir, no fundo do seu coração, que a jovem era mesmo sua filha. Luísa preparou café para os dois, e eles se sentaram à mesa da pequena cozinha, iluminada pela luz suave da tarde que entrava pela janela. O lugar era simples, mas acolhedor. Um contraste gritante com o ambiente frio e luxuoso ao qual Fernando estava acostumado. E era exatamente ali, naquele espaço sem pretensões, que ele se sentia mais próximo daquilo que havia perdido. Eu sei que tudo isso é muito estranho para você, Luísa. E eu não quero parecer um louco que aparece de repente e começa a fazer perguntas sobre o seu passado. Mas eu sinto que há uma conexão entre nós. Algo que vai além do que posso explicar, disse Fernando, enquanto mexia o café com certa ansiedade. Luísa, que até então mantinha uma postura defensiva, relaxou um pouco e o observou. Havia algo na sinceridade do olhar dele que a tocava. Ela não conseguia entender como alguém como Fernando, um empresário de sucesso, poderia estar tão desesperado por algo que, para ela, parecia tão improvável, mas ao mesmo tempo via em seus olhos uma dor familiar, uma falta que ela mesma conhecia. Eu não sei, Sr. Fernando. Eu realmente não sei, respondeu Luísa, seu olhar se perdendo na xícara de café. Minha vida sempre foi um mistério para mim. Eu amo meus pais adotivos. Eles me deram tudo o que podiam. Mas às vezes me pego pensando em quem eu era antes de ser adotada. Em quem poderiam ser as pessoas que me deixaram naquele hospital, se algum dia pensaram em mim. Fernando sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Reconhecia em Luísa uma dor parecida com a sua, a de viver com perguntas sem respostas. Ele se perguntou quantas vezes Clara teria se sentido assim, sozinha e desamparada, enquanto ele a procurava sem descanso. Eu entendo essa sensação, Luísa. A incerteza é como viver com um vazio constante, sem saber como preenchê-lo. Ela assentiu, encarando-o nos olhos pela primeira vez com mais abertura. Por que você acha que eu poderia ser a sua filha? O que te faz ter tanta certeza disso? A pergunta de Luísa foi direta, mas a voz dela soava quase como um sussurro, como se temesse a resposta. Fernando respirou fundo, e seu olhar vagou para o pingente que ela ainda usava no pescoço. O pingente? Foi o primeiro sinal. Mas não é só isso. É o fato de que você foi encontrada perto de Juiz de Fora, na mesma época em que Clara desapareceu. E eu não sei explicar, mas quando olho para você, sinto que há algo familiar. Como se, de alguma forma, eu já conhecesse você. É um sentimento estranho, eu sei, mas não posso ignorar. Luísa ficou em silêncio por um instante, processando aquelas palavras. Nunca havia sentido que pertencia totalmente à família que a acolheu, embora amasse profundamente seus pais adotivos. A ideia de que poderia ter uma outra história, uma vida que não conhecia, a assustava e, ao mesmo tempo, a intrigava. E se você estiver errado, Sr. Fernando? E se eu não for sua filha, o que vai acontecer com você? A pergunta dela pegou Fernando de surpresa. Ele havia passado tanto tempo alimentando a esperança de que ela fosse Clara, que quase não havia considerado o que faria se estivesse errado. Ele abaixou a cabeça, encarando a xícara de café que ainda segurava. Se eu estiver errado, vou aceitar, Luísa. Vou seguir com a minha vida. Mas ao menos, desta vez, eu não terei deixado escapar a chance de descobrir a verdade. E se você for Clara, se você for minha filha, eu só quero ter a chance de recuperar o tempo que perdemos, de ser o pai que eu falhei em ser no passado. Luísa olhou para ele, e pela primeira vez,
viu um homem que não era apenas um empresário bem-sucedido, mas um pai despedaçado pela ausência de sua filha. Sentiu um nó na garganta e, por um momento, as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos pareceram se desfazer. Eu também quero saber a verdade sobre mim, sobre tudo. Se esse teste realmente puder nos dar uma resposta, então talvez seja a hora de encarar essa possibilidade. Aquela frase trouxe um alívio inesperado para Fernando, que sentiu seus olhos se umedecerem. Ele rapidamente desviou o olhar, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Obrigado, Luísa. Eu sei que não é fácil para você. E eu prometo que, aconteça o que acontecer, estarei aqui para enfrentar isso ao seu lado. Eles continuaram a conversar por mais algumas horas, compartilhando histórias de suas vidas e pequenos detalhes que não pareciam tão importantes, mas que para ambos representavam um passo em direção ao entendimento. Fernando falou sobre Clara, sobre como ela gostava de desenhar nas tardes chuvosas e sobre o quanto ele sentia falta da risada dela pela casa. Luísa, por sua vez, falou sobre sua infância, sobre os primeiros anos com seus pais adotivos e sobre o desejo secreto de conhecer seu passado. Quando Fernando finalmente se despediu, o sol já havia se posto e as luzes da cidade piscavam ao longe. Ele sentia que, pela primeira vez em muitos anos, havia uma nova possibilidade à sua frente, algo que poderia preencher o vazio que Clara havia deixado. Já Luísa, enquanto fechava a porta atrás dele, sentia um misto de medo e curiosidade, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Agora, restava apenas esperar os resultados do teste de DNA, sabendo que, em breve, suas vidas poderiam mudar para sempre. O que viria a seguir era uma verdade que poderia unir ou separar aqueles dois destinos de uma vez por todas. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Fernando. Cada minuto parecia se arrastar, e ele contava os segundos até que o laboratório entregasse o resultado do teste de DNA. O tempo parecia conspirar contra ele, esticando as horas em um jogo cruel de ansiedade e esperança. Ele se mantinha próximo do telefone. A cada ligação que recebia, o coração disparava, esperando ouvir a notícia que poderia mudar tudo. No fundo, ele sabia que sua obsessão por aquela resposta poderia ser vista como irracional, mas não se importava. Para Fernando, era a única chance real que ele tinha em anos de tentar encontrar Clara. E, enquanto a dúvida corroía sua mente, ele encontrava um estranho consolo nas visitas frequentes a Luísa. Eles passaram a se encontrar mais, e cada encontro servia para aproximá-los de uma forma que nenhum dos dois esperava. Certa tarde, Fernando foi ao pequeno apartamento de Luísa, trazendo consigo algumas fotos antigas de Clara. Ele queria que Luísa conhecesse a menina que ele tanto amava, que ela pudesse entender melhor a dor que ele carregava há 2 décadas. Ao abrir o álbum, mostrou a ela uma foto de Clara ainda criança, com um sorriso que iluminava seu rosto enquanto segurava o pingente que Fernando lhe dera de presente. Ela era linda e parecia tão feliz, comentou Luísa, observando a foto com atenção. Havia uma doçura no sorriso de Clara que tocou algo profundo em Luísa. Mesmo sem saber ao certo porquê, sentiu um aperto no peito, como se aquela imagem despertasse uma memória antiga, algo que sua mente não conseguia alcançar por completo. Fernando a observava em silêncio, tentando não criar expectativas, mas sentindo que, de alguma forma, Luísa parecia se conectar com a história de Clara. Ele percebeu que, com o tempo, aquela jovem havia se tornado mais do que uma possibilidade de reencontro. Ela havia se tornado uma pessoa com quem ele realmente se importava, alguém que ele desejava proteger, independentemente do resultado do teste de DNA. Eu queria poder lembrar de algo, qualquer coisa que me ligasse a essas fotos, mas tudo é tão vazio, disse Luísa, desviando o olhar para a janela, onde o sol começava a se pôr. Sempre senti que faltava uma parte de mim, mas nunca soube o que era. Talvez seja só uma ilusão, algo que criei para tentar preencher o vazio. Fernando sentiu o impulso de tocar o ombro dela,
oferecendo-lhe um conforto que há muito não sabia dar a ninguém. Sei como é viver com esse vazio. Todos os dias me pergunto o que poderia ter sido diferente se eu tivesse feito algo para proteger Clara. E agora, estou aqui, vivendo a mesma angústia de novo. Mas, desta vez eu tenho uma chance de descobrir a verdade. Luísa olhou para ele, e por um momento, seus olhos se encontraram em uma troca silenciosa de compreensão. Ela também desejava encontrar respostas para sua própria história, por mais doloroso que isso pudesse ser. Eu não sei o que vai acontecer, mas estou disposta a enfrentar isso com você, Sr. Fernando. Não sei se sou sua filha, mas acho que, de alguma forma, nós dois precisamos desse fechamento. As palavras dela tocaram Fernando mais do que ele imaginava. Ele assentiu, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Por mais que temesse o que poderia descobrir, ele sabia que aquele momento compartilhado com Luísa era real, independente do que o teste revelasse. Eles se despediram ao cair da noite, e Fernando voltou para casa com um misto de ansiedade e esperança que quase o sufocava. Nos dias seguintes, Fernando não conseguia se concentrar em nada. Seu escritório, antes um lugar onde ele se sentia no controle, agora parecia uma prisão, com os ponteiros do relógio marcando uma espera sem fim. Ele decidiu se refugiar em sua casa em Petrópolis, na esperança de encontrar alguma paz entre as montanhas. Mas mesmo ali, cercado pela natureza, seus pensamentos continuavam a girar em torno de Luísa e do que o futuro reservava para eles. Uma manhã, enquanto caminhava pelo jardim, seu telefone finalmente tocou. Ele reconheceu o número do laboratório e seu coração disparou. Atendeu de imediato, sua voz trêmula, incapaz de esconder a expectativa. "Sim, sou eu. Por favor, diga logo." A voz do outro lado parecia distante, envolta em uma aura de mistério que fazia o peito de Fernando apertar. "Senhor Albuquerque, os resultados do teste de DNA já estão prontos. Sugerimos que o senhor venha pessoalmente ao laboratório para receber as informações." Fernando sentiu um frio na espinha. Ele queria saber ali, naquele momento, mas ao mesmo tempo, a seriedade no tom da atendente indicava que aquilo não era uma notícia a ser dada por telefone. "Estarei aí o mais rápido possível", respondeu, tentando esconder a ansiedade. Enquanto dirigia em direção ao laboratório, cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade. Sua mente oscilava entre as diferentes possibilidades, imaginando a vida que poderia ter ao lado de Clara, caso Luísa realmente fosse sua filha. E se ela não fosse, ele teria a força necessária para suportar mais uma desilusão? Chegando ao laboratório, Fernando se sentiu mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios ou situação de risco que já enfrentara em sua vida. A atendente o guiou até uma sala privada, onde o responsável pelo teste aguardava com um envelope nas mãos. O homem, de expressão neutra, cumprimentou Fernando com um aperto de mão e pediu que ele se sentasse. "Senhor Albuquerque, entendo que esse momento seja muito importante para você", disse o homem, enquanto abria o envelope de forma cuidadosa. "Os resultados que encontramos podem trazer respostas para as suas dúvidas." Fernando sentiu o suor frio nas palmas das mãos, enquanto o homem desdobrava o papel. A sala parecia pequena demais, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Cada batida de seu coração soava como um tambor em seus ouvidos, ecoando em seu peito. "Eu só quero saber uma coisa. Luísa é minha filha?" A pergunta saiu quase como um sussurro, mas carregada de uma dor contida por décadas. O homem olhou para ele e, antes de dar a resposta, soltou um suspiro breve, como quem sente o peso daquilo que está prestes a dizer. O silêncio na sala era absoluto, denso como uma neblina. Fernando mantinha os olhos fixos no rosto do responsável pelo laboratório, sentindo cada segundo se arrastar como uma eternidade. O homem segurava o papel com os resultados do teste de DNA. Sua expressão permanecendo profissional, quase indecifrável. Fernando, por outro lado, estava à beira de um colapso. Suas mãos tremiam levemente e ele mal conseguia respirar. Ele sabia que aquelas próximas palavras poderiam definir o resto de sua vida.
Senhor Albuquerque, após a análise genética realizada entre o seu DNA e o da senhora Luísa Andrade, confirmamos que há uma correspondência de 99,9% entre os dois perfis. Luísa é, de fato, sua filha biológica. O homem pronunciou cada palavra de forma clara e direta. Mas para Fernando, cada sílaba soava como um trovão, reverberando em seu peito. Por um instante, Fernando não conseguiu reagir. Ficou imóvel, processando o que acabara de ouvir, como se seu cérebro se recusasse a acreditar naquilo que ele desejara por tantos anos. O ar lhe faltava, e ele precisou segurar a borda da mesa para não cair. Uma mistura de emoções o tomou de assalto, um alívio profundo, uma alegria quase infantil, mas também uma tristeza amarga pelo tempo perdido, pelos anos que ele não pôde estar ao lado de Clara. Ela é minha filha. Clara está viva. Ele repetiu para si mesmo, as palavras soando irreais em seus próprios lábios. Em meio à euforia, lágrimas que ele não sabia que ainda podia chorar começaram a brotar de seus olhos. O homem do laboratório, compreendendo a gravidade do momento, permaneceu em silêncio, permitindo que Fernando absorvesse a verdade que há tanto tempo desejava. Depois de alguns minutos, Fernando finalmente se recompôs. Agradeceu ao homem e, segurando os resultados em suas mãos, saiu do laboratório como se estivesse flutuando. A cidade ao redor parecia diferente, mais brilhante, mais cheia de vida. Ele mal podia acreditar que, depois de 20 anos de busca, de dor e de incerteza, finalmente havia encontrado sua filha. No caminho de volta, Fernando não parava de pensar em como contaria a verdade para Luísa. Sabia que aquela notícia mudaria a vida dela tanto quanto mudara a dele. Havia uma ansiedade crescente em seu peito, mas também um medo silencioso. E se ela não quisesse aceitá-lo como pai? E se ela ficasse ressentida pelo tempo que passaram separados? Ele sabia que precisaria ser paciente, dar a ela o tempo que precisasse para processar tudo. Ao chegar em Juiz de Fora, dirigiu-se diretamente ao apartamento de Luísa, sem pensar duas vezes. No caminho, tentou ensaiar mentalmente o que diria, mas as palavras se embaralhavam em sua cabeça. O que alguém diz para uma filha que se pensava perdida? Como explicar uma ausência tão longa, uma ferida tão profunda? Ele tocou a campainha e esperou, sentindo o coração martelar em seu peito. Luísa abriu a porta, e assim que viu a expressão de Fernando, soube que algo havia mudado. O rosto dele estava marcado pelas lágrimas recentes, e em suas mãos, ele segurava o envelope do laboratório com um cuidado reverente. "Entre, senhor Fernando", disse ela, convidando-o para a sala sem tirar os olhos dele. Sua voz carregava um tom de apreensão, como se ela já soubesse que as próximas palavras mudariam tudo. Fernando entrou, sentando-se no sofá da pequena sala de Luísa, ainda sem saber como começar. Ele olhou para ela, que estava visivelmente nervosa, e segurou o envelope com força antes de finalmente encontrar a coragem para falar. "Luísa, os resultados do teste de DNA chegaram. Eu não sei exatamente como dizer isso, mas você é Clara. Você é minha filha." As palavras saíram trêmulas, mas carregavam uma intensidade que encheu o ambiente de uma eletricidade quase palpável. Luísa o encarou, piscando várias vezes como se tentasse processar o que ele havia acabado de dizer. Os olhos dela se arregalaram, e por um momento, o choque foi tão grande que ela não conseguiu responder. Isso é verdade?" Luísa perguntou, sua voz quebrando ao pronunciar as palavras. Ela segurou o envelope que Fernando lhe entregava e, com as mãos trêmulas, retirou os papéis para ler por si mesma. O silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som do papel sendo desdobrado, e a cada linha que seus olhos percorriam, a expressão de Luísa mudava. Ela levou a mão à boca, incapaz de conter as lágrimas que escorriam por seu rosto. Eu sou Clara?" repetiu ela, como se precisasse dizer aquilo em voz alta para que se tornasse real. Sua mente parecia se dividir entre a sensação de descoberta e a dor de uma vida inteira sem saber quem realmente era. De repente, todas as dúvidas e incertezas que a atormentaram por anos faziam sentido.
a sensação de que havia algo que ela não conhecia, o vazio que sempre a acompanhara. Tudo se encaixava agora. Fernando assentiu e sua voz estava carregada de emoção. Sim, Luísa. Você é minha filha, minha Clara. Eu nem sei como agradecer por você estar viva, por eu ter uma chance de te conhecer novamente, de ser um pai para você, mesmo depois de tudo. Luísa olhou para Fernando, ainda tentando encontrar suas próprias palavras. Ela sentia uma mistura de raiva, tristeza, mas também uma alegria que ela não sabia se era justa. Sentiu a dor por tudo que foi roubado de sua vida, pelos anos em que viveu sem saber de onde vinha, mas também sentiu um fio de esperança ao ver aquele homem à sua frente, que não havia desistido dela. Por que demorou tanto para me encontrar? Porque eu nunca soube quem você era, onde você estava. As perguntas saíram sem filtro, carregadas da dor acumulada ao longo dos anos. Fernando a encarou, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sabia que não havia resposta simples para aquilo, que o passado era um emaranhado de erros e perdas que nenhum pedido de desculpas poderia apagar. Eu tentei, Clara. Eu procurei você por todos os cantos, por todos os meios que eu conhecia. Mas nunca imaginei que você pudesse ter sido deixada em um hospital, nem que você tivesse sido adotada por outra família. Eu falhei como pai, mas não por falta de tentar. Eu nunca desisti de você. Eu nunca aceitei que você tivesse desaparecido para sempre. Luísa se deixou cair no sofá, ainda segurando os papéis que confirmavam o que ele dizia. Era difícil aceitar. Difícil entender que sua vida tinha sido parte de um mistério tão grande. Mas, ao olhar para Fernando, ela viu um homem quebrado, alguém que havia vivido com uma dor parecida com a que ela sentia. E aos poucos, sentiu que, talvez, aquele reencontro pudesse ser um novo começo para os dois. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso, Sr. Fernando, mas obrigada por me dizer a verdade. Eu sei que deve ter sido difícil para você, disse ela, sua voz ainda trêmula. Fernando assentiu, compreendendo que precisariam de tempo para lidar com a verdade que acabavam de descobrir. Enquanto saía do apartamento de Luísa, Fernando sentiu um misto de esperança e medo. Ele sabia que o reencontro com sua filha era apenas o começo de uma jornada complexa. Agora, mais do que nunca, ele precisaria lidar com as consequências daquela revelação. It, ao olhar para o céu nublado, sentiu que um novo capítulo estava prestes a começar, mas que o passado ainda guardava sombras que precisavam ser enfrentadas. Os dias seguintes à revelação foram difíceis para Fernando e Luísa. Embora o teste de DNA tivesse confirmado que eles eram pai e filha, o abismo de 20 anos que os separava não poderia ser superado de uma hora para outra. Luísa precisava de tempo para entender quem era agora que sabia a verdade. E Fernando respeitava isso, mesmo que a ansiedade o consumisse. Ele tentava não pressioná-la, mas cada vez que conversavam, sentia que algo começava a se restaurar, como uma frágil ponte de sentimentos que lentamente se construía entre eles. Mas no fundo, Fernando sabia que ainda havia uma parte importante da história que permanecia oculta. Clara, ou melhor, Luísa, tinha sido encontrada abandonada em um hospital, e não havia como isso ter acontecido sem a intervenção de alguém. Ele ainda lembrava das reações de Beatriz quando mencionou sua busca por Luísa. Algo em sua expressão parecia esconder um segredo. E agora, com a confirmação de que Luísa era sua filha, a suspeita de que sua irmã poderia saber mais do que admitia tornou-se impossível de ignorar. Fernando decidiu confrontar Beatriz uma vez mais, desta vez determinado a arrancar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Naquela tarde, ele voltou à casa da irmã, sentindo o peso das revelações que ainda estavam por vir. Beatriz o recebeu na sala, como de costume, mas dessa vez havia algo diferente em seu olhar, uma tensão que não estava presente antes. Você veio me falar sobre essa jovem, Luísa, de novo? Beatriz perguntou, tentando manter o tom casual. Mas Fernando notou que havia um leve tremor em sua voz. Ele percebeu que ela sabia que algo havia mudado. Ele não precisou de palavras para confirmar. O olhar intenso que lançou a irmã
Foi o suficiente para fazer o silêncio se instalar entre eles. Sim, Beatriz, eu vim falar sobre ela. Só que, desta vez, eu já sei a verdade. Fernando falou com firmeza, cada palavra carregada de uma raiva contida que ele havia mantido por tempo demais. Ele jogou o envelope do laboratório sobre a mesa de centro, o som do papel contra o vidro ecoando pela sala. Luísa é Clara, minha filha, nossa sobrinha. E você sabia, não é? Beatriz ficou pálida, seu sorriso tenso se desfazendo. Ela tentou manter a compostura, mas Fernando viu que suas mãos tremiam levemente ao alcançar o envelope. Ela o abriu, examinando os papéis com uma expressão vazia, antes de jogá-los de volta na mesa. Fernando, isso não prova nada. Quem sabe o que realmente aconteceu com Clara naquele dia? Eu não sabia onde ela estava. Você sabe como tudo foi um mistério. Mas Fernando já não estava disposto a ser enganado. Ele deu um passo à frente, sua voz ganhando um tom mais alto, carregado de uma dor que ele havia segurado por 20 anos. Para de mentir, Beatriz. Eu sei que você esconde alguma coisa. Desde que Clara desapareceu, você sempre tentou me fazer desistir de procurar. Sempre me dizia que eu deveria esquecer. Mas por que, Beatriz? Por que você nunca quis que eu encontrasse minha própria filha? As palavras de Fernando soaram como um golpe, e Beatriz sentiu suas defesas desmoronarem. Por um momento, seus olhos se encheram de lágrimas, mas havia algo amargo em seu olhar. Uma mágoa que ela carregava há tanto tempo que já se tornara parte de quem ela era. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas a voz saiu mais frágil do que ela esperava. Você não entende, Fernando. Você nunca entendeu. Sempre foi o favorito, o queridinho da família. E eu sempre fiquei à sombra, sempre fui a segunda opção. Fernando ficou sem palavras por um instante, tentando compreender a extensão daquela inveja que ele jamais havia percebido. Você está dizendo que fez isso por inveja? Que tirou a minha filha de mim por ciúmes? As palavras saíram de sua boca quase como um sussurro, carregadas de incredulidade. Beatriz apertou os punhos, sua expressão endurecendo, mas as lágrimas continuavam a escorrer pelo seu rosto. Não era para ser assim. Eu só queria que você sentisse um pouco do que eu sentia. Que você soubesse como era viver sem ser o centro de tudo. Eu não planejei que Clara desaparecesse para sempre. Eu só queria que você sofresse um pouco. Que você entendesse o que é perder algo que ama. Fernando sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O ar parecia fugir de seus pulmões, e a sala ao redor dele girava. Ele se aproximou da irmã segurando-a pelos ombros, sua voz rasgada pela dor. Você sequestrou minha filha. Você a tirou de mim. A deixou sozinha, abandonada. Por quê, Beatriz? Como você pôde fazer isso com a nossa família? Beatriz se soltou do aperto dele, tropeçando para trás, como se as palavras de Fernando fossem um soco. Eu não sabia que ela seria encontrada por outra família. Eu achava que depois de alguns dias, alguém a traria de volta e tudo voltaria ao normal. Mas aí ela sumiu e eu tive medo de contar a verdade. Eu sabia que você nunca me perdoaria, que nossa família nunca me perdoaria. O horror da confissão tomou conta de Fernando, e ele cambaleou para trás, tentando processar o que havia acabado de ouvir. A mulher que ele havia confiado por toda a vida, a única família que lhe restara após a perda de Clara, havia sido a responsável por destruir tudo o que ele amava. A raiva e o desprezo que ele sentia por Beatriz o consumiam, mas ao mesmo tempo havia uma tristeza profunda ao ver sua irmã destruída pelas próprias ações. Você destruiu a nossa família, Beatriz, murmurou ele, sua voz carregada de uma amargura que ele nunca havia sentido antes. Eu nunca vou poder esquecer o que você fez. E Clara, como ela vai poder olhar para você depois de saber de tudo isso? Eu vou contar para ela. Ela tem o direito de saber quem você realmente é. Beatriz, ao ouvir aquelas palavras, desabou no chão, chorando de forma descontrolada, como se todo o peso de seus atos finalmente a tivesse atingido. Fernando,
Por outro lado, sentia que uma parte de si havia sido arrancada junto com aquela confissão. Ele sabia que, ao expor a verdade para Clara, abriria novas feridas, mas não havia outra opção. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita. Saindo da casa de Beatriz, Fernando olhou para o céu nublado, sentindo o vento frio bater em seu rosto. Ele sabia que nada seria como antes. O reencontro com sua filha, que ele havia sonhado como um momento de pura felicidade, estava manchado pela traição da própria irmã. Mas agora, mais do que nunca, ele precisava ser forte por Clara. Precisava ajudá-la a enfrentar a dor que viria com a verdade. Enquanto se afastava, as lágrimas escorriam por seu rosto, mas havia uma determinação em seu peito. Ele enfrentaria as consequências da verdade e esperava que, de alguma forma, Clara conseguisse encontrar um caminho para perdoar o passado e começar a construir um futuro novo, ao lado de um pai que sempre a amou, mesmo na escuridão da perda. O sol começava a desaparecer atrás das montanhas quando Fernando chegou ao apartamento de Luísa em Juiz de Fora. A viagem de volta havia sido longa, não apenas pela distância, mas pelo peso da revelação que carregava consigo. Ele sabia que, ao contar a verdade para Luísa, abriria uma ferida profunda, mas não havia outra escolha. Ela merecia saber o que realmente havia acontecido, por mais doloroso que fosse. Luísa o recebeu na porta com um sorriso tímido, um gesto que começava a surgir com mais naturalidade à medida que eles passavam tempo juntos. Ela não tinha ideia do que estava por vir, e Fernando sentiu o coração se apertar ao pensar no impacto que suas palavras teriam. Eles se sentaram na sala, o mesmo lugar onde haviam discutido sobre o teste de DNA pela primeira vez. Mas agora, o que estava em jogo era muito mais complexo. Luísa, eu descobri algo sobre o que aconteceu com você. Sobre o que aconteceu com Clara, na verdade, começou Fernando, suas mãos tremendo levemente enquanto tentava encontrar as palavras certas. É uma verdade que eu nunca imaginei e sei que será difícil de ouvir. Mas você merece saber quem realmente foi responsável pelo que aconteceu há 20 anos. Luísa ficou em silêncio, os olhos fixos nele, notando a gravidade no tom de sua voz. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e sua mente começou a buscar respostas antes mesmo que ele continuasse a falar. O que você descobriu, Sr. Fernando? O que está tentando me dizer? Fernando respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade de cada palavra que proferiria a seguir. Foi minha irmã, Beatriz. Ela foi a responsável pelo seu desaparecimento. Ela te tirou de mim e te abandonou naquele hospital por pura inveja e ressentimento. Eu descobri tudo. Ela confessou. O impacto das palavras de Fernando atingiu Luísa como um soco no estômago. Ela sentiu a cabeça girar e, por um momento, tudo ao seu redor perdeu o foco. Como alguém poderia ter feito isso? Como alguém da própria família poderia ter causado tanto sofrimento? Ela se levantou de forma abrupta, afastando-se de Fernando como se precisasse de espaço para respirar. Você está dizendo que a própria irmã do meu pai me sequestrou? Que ela me abandonou, sabendo que eu poderia nunca ser encontrada? A voz de Luísa saiu estrangulada, carregada de uma mistura de incredulidade e dor. Ela olhou para Fernando como se esperasse que ele desmentisse tudo, mas a expressão dele deixava claro que não havia espaço para ilusões. Eu sinto muito, Luísa. Eu sinto tanto. Fernando tentou se aproximar, mas ela levantou a mão, pedindo um momento. As lágrimas deslizavam por seu rosto, e ela levou as mãos à cabeça, tentando processar a avalanche de emoções que a tomava. A cada pensamento, um novo golpe a atingia. Tudo que ela havia perdido, todos os momentos de sua infância que poderiam ter sido diferentes, tudo havia sido roubado por uma decisão egoísta. Fernando continuou, sua voz embargada pela culpa e pela dor. Eu sei que isso não muda nada do que você passou, que não recupera os anos que você perdeu. Mas eu estou aqui agora, e eu não vou deixar que essa verdade fique enterrada. Eu quero que você saiba que eu nunca desisti de te procurar, mesmo quando todos me diziam que era melhor esquecer. Luísa se virou para ele.
os olhos ainda cheios de lágrimas, mas também de uma nova determinação que ele não havia visto antes. Eu preciso falar com ela. Eu preciso entender como alguém pode ser tão cruel. Não sei o que vou dizer, mas preciso encarar isso. Preciso que ela olhe nos meus olhos e me diga por que fez isso. Fernando hesitou por um momento, sabendo que o confronto seria doloroso para ambos, mas viu que Luísa estava decidida. Ele a acompanhou até a mansão de Beatriz, o lugar onde tantas verdades haviam sido enterradas. O caminho foi silencioso, carregado de uma tensão que pairava como uma tempestade prestes a desabar. Quando chegaram, Fernando bateu a porta com firmeza, e logo Beatriz apareceu, seu rosto pálido e marcado por olheiras, como se não tivesse dormido desde a última conversa. Fernando, o que você está fazendo aqui? E você trouxe ela? Beatriz gaguejou, seu olhar se fixando em Luísa. Ela tentou esconder o medo que surgiu em seus olhos, mas já era tarde. Luísa avançou em sua direção, sua voz tremendo de raiva e dor. Por que, Beatriz? Por que você fez isso comigo? O que eu fiz para merecer ser arrancada da minha família e ser deixada como se eu não valesse nada? A voz de Luísa se quebrou no final, e suas lágrimas voltaram a correr enquanto ela encarava a mulher que lhe tirou tudo. Beatriz recuou, sentindo-se encurralada pelas palavras que ela mesma sabia serem verdadeiras. Por um momento, seu olhar encontrou o de Fernando, e ela soube que não havia mais saída. Eu só queria que ele soubesse como era perder algo. Eu queria que ele entendesse que a vida nem sempre é perfeita. Mas eu nunca pensei que ela sumiria assim, que você sumiria, Luísa. As palavras de Beatriz saíam de forma desordenada, mas a dor em sua voz era evidente. Ela tentava justificar, mas Fernando e Luísa sabiam que não havia justificativa para a crueldade de suas ações. Você não tem ideia do que eu passei, do que a sua inveja fez comigo, fez com ele. Luísa gritou, sua voz reverberando pela sala luxuosa, contrastando com a miséria emocional que se desdobrava ali. Fernando, que havia ficado em silêncio, deu um passo à frente e sua voz saiu fria como gelo. Você destruiu nossas vidas, Beatriz, e agora a verdade finalmente veio à tona. Eu vou garantir que todos saibam o que você fez, que saiba que a nossa família foi destruída por suas mentiras. Você vai ter que enfrentar as consequências, sejam elas quais forem. Beatriz desabou em lágrimas, mas Fernando não sentiu nenhum consolo ao vê-la naquele estado. Ele sabia que a destruição que ela havia causado jamais poderia ser totalmente reparada. Luísa, por sua vez, afastou-se, como se não suportasse mais ficar naquele lugar. Ela se virou para Fernando, segurando suas próprias lágrimas. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Não sei como lidar com o que acabei de descobrir, mas sei que preciso seguir em frente. Fernando assentiu, sentindo o coração apertado pela dor de sua filha, mas também pela decisão que ele havia tomado de enfrentar o passado. Ele sabia que o que importava agora era apoiar Luísa, ajudá-la a reconstruir o que fosse possível, mesmo que o caminho à frente fosse longo e cheio de desafios. Enquanto saíam da mansão, Luísa olhou para trás uma última vez, vendo Beatriz desmoronada no chão, cercada pela escuridão da própria culpa. E ao lado de Fernando, ela sentiu que, por mais difícil que fosse, talvez houvesse uma chance de recomeço. Agora, a verdade estava finalmente exposta, e o futuro dependia de como eles iriam lidar com as cicatrizes que o passado deixara. Fernando apertou levemente o ombro de Luísa, oferecendo um apoio silencioso, sabendo que aquele era apenas o início de um novo capítulo para ambos. Os dias que se seguiram ao confronto com Beatriz foram difíceis e silenciosos. Luísa passou a evitar perguntas e os olhares curiosos dos vizinhos em Juiz de Fora. Sabia que sua vida mudara de forma irreversível. Mesmo os momentos mais simples, como ir ao mercado ou caminhar pelas ruas que conhecia desde criança, agora traziam consigo um peso que antes não existia. Afinal, já não era apenas a enfermeira discreta que todos conheciam. Era Clara Albuquerque, a filha que havia sido dada como desaparecida por 20 anos.
ela se mudara temporariamente para a casa de Fernando em Petrópolis. O pai a oferecera o espaço como um refúgio, longe da pressão e dos olhares de curiosos. A mansão era grande e silenciosa, cercada por um jardim que Fernando mal frequentava. Ali, os dois se viam cercados pelas memórias que cada um carregava. Para Fernando, a ausência de Clara por tantos anos. Para Luísa, a sensação de ser uma estranha em uma vida que agora era sua, mas que ela ainda não compreendia totalmente. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Luísa. Não precisa tomar decisões agora. Vamos enfrentar isso juntos, no seu ritmo, dizia Fernando com frequência, tentando oferecer algum conforto. Ele sabia que ela ainda estava em choque com a revelação sobre Beatriz, e ele também precisava lidar com a traição de sua própria irmã. Os dois se apoiavam como podiam, cada um enfrentando a própria dor, mas unidos por uma nova ligação que estava sendo construída. Luísa passava boa parte dos dias em um dos quartos de hóspedes, olhando para o horizonte da Serra dos Órgãos, tentando colocar seus pensamentos em ordem. O reencontro com Fernando trouxera um turbilhão de emoções que ela não sabia como processar. Havia a alegria de descobrir que tinha um pai que sempre a procurara, mas também o amargor de saber que a vida que vivera poderia ter sido tão diferente, se não fosse pelo ato cruel de Beatriz. As lembranças de sua infância com a família adotiva misturavam-se com a descoberta de um passado que ela mal conhecia. Uma tarde, Luísa decidiu procurar Fernando no escritório da mansão. Ele estava mergulhado em papéis e documentos, mas levantou o olhar assim que ela entrou, percebendo que ela queria conversar. Ela se aproximou, sentando-se em frente a ele, e segurou o colar com o pingente entre os dedos, como sempre fazia quando estava nervosa. Eu ainda não sei o que pensar sobre tudo isso, né, pai? Mas eu estou tentando entender. Eu quero acreditar que podemos superar tudo isso juntos, apesar de tudo o que foi perdido, disse ela, sua voz trêmula, mas carregada de uma determinação que surpreendeu Fernando. Fernando sentiu um nó na garganta ao ouvir Luísa o chamar de pai pela primeira vez de forma espontânea. Aquela palavra, tão simples, parecia carregar um significado imenso. Ele se levantou da cadeira e caminhou até ela, sentando-se ao seu lado. Eu sei que vai levar tempo, Heloísa. Eu sei que nada do que aconteceu pode ser apagado, mas eu quero estar aqui para você. Quero te ajudar a reconstruir o que for possível. Luísa assentiu, respirando fundo. Eu quero conhecer mais sobre a nossa família, sobre quem eu era antes de tudo isso. E ao mesmo tempo, quero manter as memórias que tenho dos meus pais adotivos. Eles me deram tudo o que eu tinha, mesmo sem saber quem eu realmente era. Eu não quero que essa parte de mim desapareça. Fernando sorriu levemente, compreendendo o dilema de Luísa. Eles sempre serão uma parte importante de quem você é, e eu respeitarei isso. Sei que eles te amaram, e por isso eu também sou grato a eles. Sem eles, eu nunca teria a chance de te encontrar agora. Os dias que se seguiram foram marcados por pequenos passos. Fernando e Luísa visitaram juntos alguns lugares que haviam sido importantes para Clara antes do desaparecimento. O parque onde ela brincava, a antiga casa da família em Niterói e até a escola que ela frequentava. Cada visita era uma mistura de dor e alívio, uma forma de reconectar passado e presente. Luísa começou a sentir que talvez fosse possível integrar as duas partes de sua vida em uma única história, mesmo que as feridas ainda estivessem abertas. Quanto a Beatriz, ela enfrentava as consequências de suas ações. A revelação sobre seu envolvimento no desaparecimento de Clara se espalhou entre os poucos parentes que ainda restavam, e ela se tornou uma figura isolada. Não houve julgamento legal, pois o tempo tornara o crime prescrito. Mas a sua punição foi a perda definitiva de qualquer laço que ainda existia com Fernando e Luísa. Ela, que sempre desejou atenção e poder, agora se via completamente sozinha, envolta nas sombras de seus próprios arrependimentos. Fernando tentou manter-se firme, mas em noites solitárias ainda se perguntava se algum dia seria capaz de perdoar a irmã. Ele não a visitava mais, e qualquer menção ao nome dela era recebida com um silêncio pesado. O desejo de protegê-la, que um dia ele havia sentido,
fora substituído por um vazio que ele ainda não sabia como preencher. Finalmente, após algumas semanas, Fernando e Luísa se sentaram juntos no jardim da mansão em uma noite estrelada. Olhavam para o céu, onde as estrelas brilhavam sobre a serra e o ar fresco da noite trazia um raro momento de paz. "Eu não sei como vai ser daqui para frente", disse Luísa, quebrando o silêncio. "Mas eu quero tentar. Quero que a gente construa algo bom, mesmo que ainda leve tempo." Fernando sorriu, sentindo que talvez pela primeira vez em muito tempo houvesse esperança. "Eu também quero isso, né, filha? Sei que o caminho vai ser longo, mas estou disposto a caminhar ao seu lado, um passo de cada vez." Luísa olhou para o céu e sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez elas eram diferentes. Não eram lágrimas de dor, mas de uma esperança tímida, que ela acreditava que jamais voltaria a sentir. Fernando a abraçou e, naquele momento, ambos entenderam que, apesar das cicatrizes e do peso do passado, havia algo ali que ninguém mais poderia tirar deles, a possibilidade de um novo começo.